Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo e trago para vocês hoje um pedacinho da Torá falando sobre a porção Berra Aloterra. Essa porção também nos traz muitos ingredientes importantes dentro do aprendizado da Torá, né? Acrescentando mais e mais a tudo que já aprendemos até esse momento. Então, peço a você que abra o teu coração, se abra para que o Eterno possa ensinar diretamente para você tudo o que Ele nos traz nessa porção, uma porção que traz itens que já discutimos anteriormente, alguns itens que já foram comentados em passagens anteriores, mas que aqui a gente vai ter um aprofundamento, né? E então, agora que você abriu o seu coração, vamos iniciar o nosso estudo da porção Berra Aloterra, na tua elevação. E essa porção nos traz alguns itens que serão abordados com maior propriedade, com mais profundidade no próximo Shabat, com Moré Raibson, se o Eterno assim permitir. Ele vai aprofundar a nossa discussão, vai aprofundar esses itens na medida em que o tempo permitir, porque são muitos assuntos, sempre são muitos assuntos, e nem sempre a gente consegue cobrir tudo, mas pelo menos nós vamos citar os principais, e você, estudando a Torá, você vai identificar e vai aprofundar o teu próprio conhecimento. Então, nessa porção nós temos pelo menos 7 itens que saltam aos olhos, 7 itens que são apresentados nesse trecho e que trazem um grande significado para nós. Primeiro é a Menorá, né? A Menorá que nós já estudamos anteriormente, já estudamos lá em Shemot, no capítulo que tratava dos itens do Mishkan, do tabernáculo. Então, a Menorá, nós vimos um tema muito importante, um tema que requer muito estudo, muita atenção, porque ele traz muito significado, ele vem dentro dessa imagem da Menorá, dentro desse objeto Menorá, que é um candelabro, né, um castiçal. Menorá é o nome dado a qualquer luminária, a qualquer poste que tem uma lâmpada, né? Mais importante é a lâmpada, a iluminação. A Menorá é apenas um suporte, mas a Menorá específica, tratada na Torá, ela vem repleta de uma simbologia e é muito interessante. É um símbolo que todos conhecem, mesmo quem não segue o judaísmo, não segue a Torá, reconhece esse item, reconhece essa representação simbólica, mas muitos não identificam o que é essa Menorá, por que 7 braços, por que 7 lâmpadas, por que tantos entalhes, tantas decorações em cada braço da Menorá, o que isso está significando. E ao mesmo tempo é um objeto que você olha, você identifica o equilíbrio, identifica que ali tem muitas informações importantes. Então, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, e certamente mais à frente a gente retornará a Menorá quando for estudar outros temas. Ela sempre é muito importante. Também nessa porção o Eterno diz: toma os levitas do meio de Israel. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que a gente entende pegar os levitas que estão no meio de Israel? Quem são esses? Por que isso, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. E esses são os 2 temas que eu vou abordar hoje, mas temos outros. Temos o segundo Pessa, o Pessa Sheni, que era tratado depois que o povo saiu do cativeiro, daquele momento do Pessa, né? Nós temos nessa passagem a partida do Sinai, quando a nuvem levanta, quando a nuvem começa a se mover
em direção ao deserto e é desmontado o tabernáculo e todos partem seguindo a nuvem, né? Como a gente falou um pouquinho na porção anterior, na porção da Sô, né? As responsabilidades de montagem e desmontagem do tabernáculo quando a nuvem se movia ou parava em algum lugar e o tabernáculo era montado, tudo era colocado em sua devida posição para que se fizessem todos os trabalhos dentro do Mishkan. Nós temos aqui também a reclamação do povo. O povo novamente, depois de pouco tempo, já reclamou bastante, viu maravilhas, viu sinais na saída de Mitzrayim, viu sinais daquela caminhada de 50 dias, mas mesmo assim o povo continua reclamando, demonstrando aí que nós nunca estamos satisfeitos com o que recebemos, nunca estamos satisfeitos com a maravilha que é a nossa vida, a vida que preenche o nosso planeta, né? que está presente em todos os seres vivos e a todo momento. Quando a gente passa de um momento festivo, a gente começa a reclamar novamente das agruras da vida. Então, nós esquecemos muitos momentos de felicidade para num momento de tristeza, um momento de algum pesar, a gente começar a reclamar, e geralmente reclamamos contra o Eterno, né? A palavra que a gente mais ouve, nossa, que mal eu fiz a Deus para merecer isso. Essa é uma frase que a gente devia abolir. Na verdade, a gente tem que procurar entender o que a gente está fazendo de errado com nós mesmos, com o nosso próximo, para que possa receber então as bênçãos do Eterno. O Eterno já nos disse que Ele nos faz graça, né? Aquele que aquele que o ama e cumpre os seus pronunciamentos. Então a gente tem que parar com esse murmúrio. E o povo ali reclamava o tempo todo, né? Um símbolo, uma amostra de como nós somos. Aqui também nessa porção nós vamos ver os anciãos que Moshe designa para ajudá-lo, né? Para julgar o povo, para ajudar o povo, ou seja, todos aqueles que vão conduzir, ajudar Moshe a conduzir esse povo em toda a caminhada até Mitzrayim. E nessa porção nós temos aquele fato muito triste, né, mas ao mesmo tempo um ensinamento muito grande, que é a Lashon Hará de Miriam e Aharon, né, um momento que Miriam fala mal da mulher de Moshe, Tsipora, citando ela como uma cuxita, porque Moshe, ela dizia, Moshe se acha o máximo, né? Se acha o único que tem contato com o Eterno, mas o Eterno fala também com nós outros, né? Então, ela tem uma inveja, ela fala mal, e é acometida da Tsaraat nesse momento, mostrando que não importa quem você seja, em que posição você está, você tem que sempre estar no caminho correto, né, cumprindo os mandamentos do Eterno. Então, essa porção ela é repleta de significado, ela nos traz muitos ensinamentos e a gente tem sempre que trazer esses ensinamentos daquele momento para nós, né? Não basta simplesmente saber que o povo reclamava, mas saber que nós reclamamos. Nós agimos dessa maneira. Não basta apenas achar que Miriam falou mal de alguém e passou pela desgraça da Tsaraat, ficou coberta de aquelas placas brancas, né, na pele e ficou isolada e atrasou a saída de todo o povo por mais 7 dias, o tempo que ela ficou isolada do acampamento, ela sendo a irmã de Moshe e Aharon. Então, é muito importante que a gente traga todos os ensinamentos da Torá para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É isso que a Torá está ensinando. Ela não está contando a história daquele povo que fez e aconteceu. Esse povo não existe mais, esse povo já morreu, né? Já é passado,
apenas temos as boas memórias dele, mas os ensinamentos que a Torá traz é para o nosso dia a dia, é atualíssimo, não é para hoje, é para a sua vida, é para a minha vida. Então, nós temos que trazer esses ensinamentos. E nós temos, então, que Moshe, nesse período todo, e que o Eterno ensinou muitas coisas a ele, 3 coisas ele não aprendeu logo de cara. 3 coisas ele ficou na dúvida e o Eterno teve que mostrar a ele com mais detalhes. Ou seja, a gente não entende as coisas da primeira vez. A gente precisa perguntar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa estudar, precisa conhecer mais. E não é demérito nenhum não saber, não é demérito nenhum perguntar. Nós temos que perguntar para ter claro, para não fazer algo errado, para fazer conforme o Eterno nos ensina, né, como a gente discutiu muito na porção da Sô. Então o Moshe não entendeu a menorá. O Eterno explica a ele como a menorá deveria ser feita e ele não entendeu. E o Eterno teve que mostrar a ele, mostrar uma imagem da menorá, né, teve que explicar a ele detalhe por detalhe de como seria feita essa menorá, como ela deveria ser feita, para que ela te trouxesse toda a simbologia que ela nos traz, né, para que ela representasse na mente das pessoas o ensinamento que o Eterno está nos trazendo. Outra coisa que ele não entendeu, que também a gente não entende de primeira vista, né, é o meio shekelim, ou seja, aquela contribuição que foi dada no momento da contagem das pessoas, do levantamento do nome, do censo. Né? Então o Eterno diz que naquele momento cada um deveria contribuir com meio shekelim, quando na verdade não existe essa moeda, existe a moeda de 1 shekel. Então cada 2 pessoas tinham que contribuir, e isso fazendo com que as pessoas não se sentissem uma melhor que a outra, uma mais poderosa com a outra, uma que tem o dinheiro e a outra não tem o dinheiro, na verdade mostrando que todos somos iguais e as pessoas têm que se unir, as pessoas têm que trabalhar juntas para um objetivo comum. Então, nesse momento, Moshe entendeu como seria essa contribuição, que é coisa que a gente também não entende por que a gente tem que colaborar com o próximo. Né? A gente quer ficar sozinho, a gente quer ter as benesses sozinhos e a gente não quer preocupar com o que o próximo precisa, o próximo necessita, com o que o próximo traz de qualidades na vida. Então a gente tem que sempre contribuir com a nossa metade, juntando com a metade do próximo. E a outra coisa importante que Moshe não entendeu foi a passagem do mês, né? Como é a virada do mês, o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, a marcação do mês pela lua. Né? Então nós vimos no pedacinho da porção Vaikra o calendário, né? Que é bastante complexo, que é bastante complicado e a gente precisa aprender, e depois que a gente aprende, não ver que não é tão complicado assim. Então a vida não é complicada, a gente complica muito a vida, a gente não entende, não pergunta e acaba se atropelando, acaba não entendendo os ensinamentos que a gente recebe. Então é importante a gente parar, perguntar, fazer as coisas conforme o Eterno nos ensina. E o Eterno nos ensina passo a passo. A Torá toda é um detalhamento dos 10 pronunciamentos. Os 10 pronunciamentos são simples, fáceis de entender, mas mesmo assim a Torá nos explica em 54 porções, cada detalhezinho, cada item constante dos 10 pronunciamentos, para que a gente possa ter vários exemplos, vários momentos, várias formas de aplicação desses ensinamentos. Então, aqui a gente tem essa representação. E se a gente for olhar, menorá se escreve Menum, Vav, Resh e Rei, né? Começando com a letra Ben. Mahatzit Shekel. Também nós temos aqui a palavra Hashekel, o shekel, meio
shekel, meio do shekel. Né? Shekel se escreve Shin, Kuf, Lamed. E a Hodesh nós escrevemos Ha, Hodesh, né? A cabeça. Né? Então, nós temos aqui a palavra dentro dessas três palavras que Moshe não entendeu, dentro desses três ensinamentos, nós temos o nome Moshe. Moshe, então, no seu nome já trazia os três ensinamentos que ele não entenderia diretamente do ensinamento do Eterno. Então, que ele teve que parar para perguntar, parar para saber o que era ensinamento. Né? E esse nome Moshe é tão importante, né, que a gente vê que no próprio Israel de hoje, a gente não tem nenhuma cidade de Moshe, a gente não tem uma vila chamada Moshe, é um nome usado exclusivamente para pessoas, um nome que surgiu lá no Egito, é um nome egípcio, né, e que foi trazido para dentro do estudo dos filhos de Israel, ou seja, esse nome é um nome que veio de uma terra profana, mas que ele recebeu um grande mérito, né, dentro da comunidade de Israel, mostrando assim que não há acepção de palavras, não há acepção de pessoas, então todos podem caminhar junto com o Eterno, né? Basta querer, assim como nós vimos no estudo da Megillah Ruth, né, uma moabita que alcançou graças aos olhos do Eterno. Né? Então, é muito importante a gente ver esses pequenos detalhes que a Torá nos traz. Um outro ensino que nós vemos nessa porção é que o Eterno diz: escolha os levitas dentre o povo de Israel. O que quer dizer isso? Né? Por que Levi foi a tribo dedicada ao Eterno? Por que Levi tem essa diferenciação? Nós não vimos muita explicação dentro da Torá, até porque Levi, junto com seu irmão Shimon, né, foram pessoas difíceis, foram jovens difíceis, eles foram responsáveis pela morte de muita gente em Xerém, né, em Shorém. Shorém, eles mataram todos os homens, né, devido àquele episódio que o príncipe teve com a sua irmã Diná, né? Ele estuprou, atacou sexualmente a irmã de Levi, a filha de Yaakov, e então eles vão lá e matam todo mundo que tinha acabado de fazer a circuncisão como eles haviam pedido, ou seja, não respeitou seu pai, não respeitou a casa do seu pai, fez uma matança generalizada. Então, uma coisa muito brutal o ato que eles cometeram, e por que mesmo assim ele foi agraciado em dedicar toda a sua tribo para o serviço do Eterno. Né? Então, a gente tem que procurar dentro do texto por que isso, né? Porque a Torá ela nos traz muitos ensinamentos no nível mais profundo, no nível quando a gente analisa a gemátria das palavras, né? Muitas passagens, muitos ensinamentos surgem de dentro do texto que o Eterno nos escreve em hebraico. Então, é muito importante a gente ver isso. Os sábios se debruçaram muito sobre esse estudo, tentando entender os ensinamentos que vêm escondidos dentro da Torá. E é isso que a gente precisa, né? Quando a gente fala em estudar a Torá, não é só conhecer cada vez mais as letras, né? Mas conhecer o significado que está por trás. Então, se a gente pegar em Bereshit 28, 22, naquele momento que Yaakov sai da casa dos seus pais e vai para a casa de seu tio Lavã, ele para na cidade de Luz, né?
E ali, à noite, ele deita sobre a cabeça sobre uma pedra, dorme e sonha com uma escada, Sulam, a escada que vai da terra até os céus, por onde subiam mensageiros e desciam mensageiros do Eterno, e o Eterno no topo da escada. Então, quando ele acorda, ele percebe que Deus estava ali, o Eterno estava ali à sua volta. E é isso que a gente precisa fazer em todos os momentos da vida, lembrar que o Eterno está à nossa volta, o Eterno está conosco, né? Não só naqueles momentos difíceis ou não só naqueles momentos de alegria, mas em todo momento a gente tem que colocar a nossa cabeça sobre a pedra e perceber que o Eterno está do nosso lado. Basta a gente olhar, basta a gente procurar o Eterno à nossa volta, né? Nos abrir para que o Eterno se mostre a nós. Ele não vai se mostrar como uma pessoa, mas tudo que acontece na sua vida é o Eterno que está ali trazendo para você. Então, nesse momento, Yaakov chama esse lugar de Betel, casa de Elohim, e ele faz um altar com aquela pedra, né? Então nós temos aqui Haeven, que é essa pedra, né? E essa pedra Hazot, né? Essa pedra Hazot Asher Shamiti, Asher Santi, né? Aqui é um sim, não um shin, Santi, Matseva Yeri Beit Elohim Asher Titem La Asher Titem Li Asher Asrenu Lar. Que essa pedra, então, que eu estabeleci como coluna, será a casa, né? Será a casa de Elohim. E aqui nós temos uma promessa, né? Um juramento que Yaakov faz ao Eterno. Então, a gente viu na última porção que não devemos fazer juramento, não devemos fazer promessas ao Eterno, nem a ninguém, porque a gente vai ser cobrado, né? A gente tem que prestar conta disso. Mas nesse momento ele diz aqui, e de tudo que me deres, eu devolverei 1/10, Aser de Aseret Devarim, das 10 palavras. Então nós temos Aser, Asrenu, 1/10 para ti. Ou seja, ele está dizendo aqui que de tudo o que ele receber na vida, 1/10 ele dará ao Eterno. Então essa foi a promessa que ele faz para o Eterno, de tudo, animais, prata, ouro, terras, tudo que ele receber, ele vai ter que dar 1/10 para o Eterno. E seus filhos também, né? Seus filhos também são dados pelo Eterno, o Eterno que deu os filhos para ele. Então, ele tem que, 1/10 dos seus filhos tem que ser dedicado ao Eterno. E essa frase aqui, a gente tem algo muito interessante, né? Essa frase aqui, a gente tem 22 letras. São 22 letras, lembrando do Aleph Beit, o Aleph Beit que tem 22 letras. E se a gente pegar 1/10 de cada conjunto de 10 letras, olha que interessante que a gente vai ter, por exemplo, a primeira letra dedicada ao Eterno. Depois nós temos 9 letras. 9 letras seguintes. Né? Então aqui ele já deu 1/10 para o Eterno. Nós temos mais uma letra. Depois nós temos as 9 que ele teria de direito seu. E, novamente, nós temos a primeira letra aqui dessa última palavra para o Eterno. E aqui nós temos justamente as letras Lamed, Vav e Yud, que são as letras que formam o nome Levi. Então, dessa promessa de Yaakov, né? Nesse momento ele ainda era Yaakov, ele não tinha nada ainda, né? Só tinha a roupa do corpo, e ele, nesse momento, ele promete que dará 1/10 de tudo para o Eterno. E ele enriquece lá junto com seu tio Lavã e tem os seus 12 filhos homens e a sua filha mulher. Então, um desses filhos ele deveria
dedicar ao Eterno, que é justamente o nome que surge dessa frase. Então, nessa frase aqui está a identificação de por que Levi e não Shimon, e não Zevulun, e não o próprio Yehuda, porque nenhum dos outros filhos foram dedicados ao Eterno e só isso. E aqui nessa porção, no capítulo 8, verso 6, o Eterno vai dizer: Kach et Aleviim mitor bnei Israel vetir achta otam. Pega, toma dos filhos dos levitas, né, do meio dos filhos de Israel e purifica-os. O que quer dizer isso, né? Será que os levitas são aqueles que ficam no meio do acampamento, junto ao Mishkan? Será que os levitas são aquele grupinho que está em volta do Mishkan, como nós vimos no estudo da última Parashá? Não, eu acredito que quando ele fala os levitas do meio dos filhos de Israel, ele está falando de algo mais amplo. Por quê? Porque nós temos dois momentos na vida de Yaakov. O Yaakov que aproveitava as oportunidades, se agarrava às oportunidades, né, que é o seu nome, a mão que agarra o calcanhar, e nós temos o momento em que ele deixa de ser o Yaakov que agarrava as oportunidades materiais, as oportunidades que a vida lhe trazia, e ele disputa com o mensageiro do Eterno, e nesse momento ele recebe o seu nome de Israel. A gente vê em outras passagens na Torá que o Eterno ora se referia a ele como Israel e ora se referia a ele como Yaakov. Ele, como ser humano, sempre foi Yaakov. Mas no momento em que ele transcende isso, que ele atinge o Eterno, ele passa a ter o Eterno em sua cabeça, né? Roshli, Israel, também é a palavra Roshli, aquele que tem o Eterno na sua mente, na sua cabeça. Então, todos podemos ser Israel, não seremos Yaakov, mas seremos Israel no momento que a gente busca dentro de nós levantar a nossa alma para o Eterno. Então, dentro desses que fazem esse movimento, dentro desses que buscam o Eterno, serão escolhidos os Leviim, os que se dedicam ao Eterno, os que vão que vão dedicar toda a sua vida, né, toda a sua alma ao Eterno. Então, cumprindo o primeiro dos maiores mandamentos, ama o Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito. Então são a esses que ele pede para santificar, para purificar, ou seja, aquelas pessoas que estão levando a sua mente, a sua cabeça, a sua alma para o Eterno. Então esses são os Leviim escolhidos no meio de Israel. E como a gente acha isso, né? Pela gemátria. Por exemplo, a palavra Israel é escrita Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. E como a gente escreve cada uma dessas palavras? Yud é Yud, Vav, Dalet. Shin, Shin, Yud, Nun Sufit. Resh, Resh, Yud, Shin. Aleph, Aleph, Lamed, P final. Sufit. Lamed, nós temos Lamed, Men e Dalet. E quais as palavras que aparecem aqui, né? Vav, Yud, Yud, Lamed, Men, formando a palavra Leviim. E olha que aqui a gente tem o Yud com Dagesh, que representa as duas Yud. Então, dentro dessa palavra, dentro da palavra Israel, nós vamos tirar os Leviim, os levitas. Então, naquele momento que a sua mente, o seu coração e todo o teu muito é dedicado ao Eterno, dentro de você então está sendo selecionado para ser purificado, né? Então é o levita que está em cada um de nós seremos
os levitas nós nos dedicaremos ao Eterno. Então, essa frase está nos mostrando esse ensinamento, né? Pegar os levitas dentre os filhos de Israel, dentre aqueles que se dedicam a buscar o Eterno, que tem o Eterno em sua mente. Dentro de nós, né, quando a gente passa a ser um israelita nesse sentido de ter o Eterno em nossa mente, nós estaremos, dentro de nós estaremos dedicando tudo ao Eterno, toda a nossa vida ao Eterno. E nós vamos agora estudar um pouquinho mais da estrutura que está por trás da menorá. A menorá, o castiçal, o candelabro, né, que o castiçal, a menorá, é esse suporte de lâmpadas, né, o suporte seja de vela, seja de óleo queimando, seja de lâmpada elétrica, qualquer coisa que suporte uma lâmpada é uma menorá, é um castiçal. E o Eterno disse a Moshe, né, o Eterno disse a Moshe como ele deveria construir. No capítulo 25 de Shemot, o Eterno disse então como seria feito essa menorá. Ou seja, com um talento, ou 30 quilos de ouro aproximadamente, seria feito a menorá e todos os utensílios do Mishkan. Então, o Eterno diz, você tem que fazê-lo conforme o modelo mostrado, ou seja, conforme o ensinamento do Eterno. Então é dessa maneira que deveria ser feito, é dessa maneira que a gente tem que se portar sempre, fazer de acordo, conforme o ensinamento do Eterno. É dessa forma que a gente faz tudo na nossa vida, conforme o ensinamento do Eterno que está na sua maravilhosa Torá, no seu ensinamento, né? E o Moshe, então, mais no capítulo Shemot 37, que é quando Holiav faz os itens do tabernáculo, eles fazem a menorá conforme o Eterno havia indicado, né, um objeto de forja, ou seja, de uma fundição, e foi feita uma base, uma haste central, que é o próprio candelabro, e dessa haste central saindo 3 braços para cada lado, né, desse castiçal, para que se tivessem 7 lâmpadas aqui em cima. E cada haste dessa, cada braço desse tem então copos, argolas de folhas e flores. Então tem um detalhe aqui, né, que nesse aqui não está expresso, né, geralmente as menorá feitas hoje não trazem todos os detalhes da menorá inicial, justamente para não representarmos aquela que estava dentro do Mishkan, mas apenas uma forma semelhante, né, em respeito a esse ensinamento do Eterno, e 6 braços aqui de cada lado, né, 3 de cada lado, formando os seis braços da menorá, e em cada braço 3 copos com formato semelhante a um botão de amêndoa, ou seja, algo arredondado, esférico, né? E uma argola de folhas e pétalas. Da mesma forma, do outro lado havia a mesma coisa, né? Cada braço tinha de 3 lados. De um lado os três itens e do outro lado os 3 itens em cada braço, né? Formando então que cada braço tendo 3 copos, por exemplo, todos os 6 braços teriam 18 copos. E na haste central também nós temos 4 copos, né, formando então 4 copos, 4 argolas, 4 pétalas, formando aqui 12 elementos na haste central e os elementos aqui das hastes, dos braços laterais, né? Então nós temos 6 braços com 18 copos e a haste central com 4 copos, ou seja, formando 22 copos em toda a menorá, na haste central e nas laterais, formando 22 copos, ou as 22 letras do alfabeto, do Aleph Bet, né, do alfabeto hebraico. As 22 letras estão representadas pelos elementos que são colocados nos braços, na haste central da menorá. Então,
Se em um braço tem 9 elementos, 3 copos, 3 flores e 3 argolas, nós estamos dizendo que em cada braço nós temos 9 elementos. E nos 6 braços, então, nós temos 54 elementos. Isso formando, então, aqui as 54 porções em que a Torá é dividida. Então, nós vemos aqui que a Menorá representa o Aleph Beit, a Torá também representa toda a Torá com os seus 54, com as suas 54 parashot, as porções que a gente estuda semanalmente. As 54, então, já foram estabelecidas pelo Eterno do desenho da Menorá. E na haste central, a gente, então, tem 12 elementos. Então, 12 elementos na haste central e 54 nos braços da Menorá. Nós temos, então, a soma 66 elementos. E o que são 66 elementos dentro da Escritura Sagrada? Nós temos exatamente o número de livros que formam toda a Escritura Sagrada, desde Bereshit a Apocalipse. Então, quando foram selecionados os livros que fariam parte da Bíblia, da nossa Bíblia atual, isso já estava definido na Menorá, que seriam 66 livros. Isso foi escolhido já muito mais à frente, alguns mais de 1000 anos à frente do momento em que Moshe recebeu essa imagem da Menorá, e o Eterno já tinha definido que essa escritura que nós temos atual, ela teria 66 livros. Alguns livros foram deixados de fora, outros quase não entraram, mas no final prevaleceu a definição que o Eterno já havia dado lá atrás. Por quê? Porque ele sabe a cada momento o que vai acontecer, então ele pode dizer antes de que nós tenhamos qualquer imagem, qualquer decisão, ele já dá essa decisão e a gente então tem apenas que achar uma forma de cumprir isso. Houve muita discussão para decidir quais livros ficariam e no final somou-se o nome dos livros e tivemos então 66 livros. Então nós temos aqui esses 66 livros da Torá já expressos dentro da Menorá, e nós temos também as 54 parashot da Torá, a base de toda a escritura, de todos os 66 livros, são os 5 livros da Torá. Nós temos que essa base toda, os 54 parashot, eles são apresentados nos braços da Menorá. Então, é muito importante a gente estudar com bastante cuidado a Menorá, porque ela nos traz em seus braços e na haste central muitos ensinamentos que a gente tem que olhar para a Menorá e lembrar dia a dia de estudarmos a Torá, de estudarmos toda a Escritura, não deixar de lado nenhum trecho, nenhum capítulo, não abolir nenhum capítulo da Torá, como nos ensinou Yeshua, Não vinha abolir nem a Torá, nem os profetas, nem os escritos, não. Nada pode ser retirado, porque isso faz parte do ensinamento do Eterno, já lá no Monte Sinai, quando ele explicou para Moshe como que seria feito a Menorá. Moshe não entendeu, realmente é muito complexo, Moshe não tinha nem a Torá ainda, quanto mais 66 livros, mas ali o Eterno já estava dizendo a ele, olha, faça dessa maneira, porque é dessa maneira que vocês vão entender a Menorá, vão entender os meus ensinamentos. E nós temos aqui, então, do lado esquerdo, contando com a haste central, 39 elementos. E o que são esses 39 elementos de um lado da Torá, de um lado da Menorá, desculpe, de um lado da Menorá e a haste central? Nós temos 39 livros do Tanar. O Tanar é composto de 39 livros.
e é justamente o número de elementos de um lado da menorá com a haste central. E aí esses que sobram formam 27 elementos, que são os 27 livros dos Ketuvim Natserim. Então nós vemos aqui que a menorá também especifica como seria composto o Tanar e como seria composto os Ketuvim Natserim. Então nós não podemos dizer que um é novo e outro é antigo, porque todos estão no mesmo conjunto. Não existe algo novo e não existe algo antigo. Tudo é atual, tudo é dado pelo Eterno para que a gente cumpra hoje, agora, no nosso dia a dia, né? Então, além desses 66 elementos, nós temos as 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas que iluminam a menorá. Né? Porque a menorá sem as lâmpadas é como uma Bíblia que não é aberta. Né? Ou seja, não serve para nada, serve apenas como um peso de papel, serve apenas como um calço para alguma coisa, um apoio de outras coisas, né? Você colocar alguma coisa em cima, como eu vejo em muitos lugares, uma bíbliazinha ali com alguma coisa em cima e tal, mostrando só que a pessoa tem a Bíblia, mas ela nunca abre aquela Bíblia, ela nunca estuda, ou então a Bíblia fica aberta num salmo e ninguém folheia aquela Bíblia nem para ver as figuras, né? Porque tem exemplares aí que trazem muitas figuras bonitas, desenhos, mas é uma menorá que não está acesa. Então nós precisamos buscar dentro de nós o levita que está dentro de nós, ou seja, acender a nossa chama, nos tornarmos uma menorá acesa. Então essas 7 lâmpadas com 66 elementos vai nos trazer uma conclusão muito surpreendente, né? Um item que você vai achar um valor muito interessante, que é a sabedoria divina que está em cada uma das palavras escritas nesses 66 livros, né? Que é justamente o número 66, né? de toda a menorá, mais as 7 lâmpadas. 66 mais 7 dá 73. É um número que eu já comentei algumas vezes aqui, né? É um número primo. 7 e 3 soma 10, a redução é 1. Então é um número que tem muito a ver com o Eterno, com a Escritura, com a Torá. 73 é formado pelos números 7 e 3, os 2 números que mais aparecem na Torá. São os números 7 da plenitude e o 3, então formando aqui um número fantástico, né? E esse número é ainda mais perfeito se a gente pensar que 73 é a gemátria da palavra Chokhmah, sabedoria, né? Então Chokhmah é escrito pela letra Het, Kuf, Men e Rei. Então aqui nós temos que a Rei vale 5, a Het vale 8, o Kaf vale 20 e o Men vale 40. E nós temos aqui que essa é a 5ª letra na sequência, a 8ª letra, a 11ª letra e a 13ª letra. Então olha que interessante se a gente pegar o valor numérico de cada uma das letras, somamos o número 73. Então, esse número 73 é a sabedoria e é o número de elementos da menorá junto com as 7 lâmpadas, ou seja, a sabedoria do Eterno está na menorá, né? Está simbolizada na menorá, e a gente precisa, então, decifrar isso, a gente precisa estudar a menorá significa estudar o Taná, os escritos nazarenos, né? Sei por quê? Porque os profetas, os escritos e os escritos nazarenos nos trazem um detalhamento de toda a Torá, ou seja, uma aplicação de toda a Torá, os exemplos de toda a Torá. A gente estuda a Torá e aquilo que a gente não entende, a gente vai estudar os outros livros
para que a gente aprimorar esse conhecimento, esse entendimento. E se a gente pegar a posição de cada letra, se a gente pegar o número de ordem, em que momento aparece cada letra, essa é a quinta letra, a oitava letra, a 11ª e 13ª, nós temos o número 37. Então, 37 é a posição das letras e 73 é o valor de cada letra. Então, nós temos aqui dois números importantíssimos dentro da Torá, o 3 e o 7 e o 3, né? Ou seja, os mesmos números, somando 10 cada um, né? E resumindo para o número 1, o número da unidade, a unidade que é o eterno. E é interessante notar que 37 e 73 são números que a gente olha para um, olha para o outro, são um reflexo um do outro. São dois números primos, né? Dois números que só são divisíveis por ele mesmo e pela unidade, ou seja, é um número que é ele mesmo e o que o Eterno coloca sobre eles, a unidade, e o produto desse número dá 2701. E o que é 2701 dentro da Torá? Também é um número que soma 7, 2, 9, 9, 1, 10. Então nós temos aqui esse número fantástico, que eu já comentei com vocês anteriormente, que é o número da soma das letras da frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a menorá também está nos trazendo, dentro da sabedoria do Eterno, ela está nos trazendo ao princípio de tudo, né, a origem da Torá, a origem dos ensinamentos do Eterno, que começam com Bereshit, com a frase de Bereshit. E agora a gente falando da primeira frase de Bereshit, eu quero mostrar para vocês uma relação das palavras dos primeiros versos de cada um dos 5 livros da Torá e a menorá, né? A menorá, ela tem 7 braços e haste, né? A haste central e os braços têm 7 elementos. Esses 7 elementos são as 7 palavras da primeira frase do livro de Bereshit. Então, associando aqui os 6 braços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços, mais a haste central, nós temos 7 palavras da primeira frase do livro de Bereshit. Nós temos 11 botões, né? Os botões que estão desse lado, e na haste central nós temos aqui que Shemot, a primeira frase de Shemot, tem também 11 palavras. Nós temos 9 flores. 9 flores representa o livro de Vaikra, que tem 9 palavras no primeiro verso. Nós temos 22 copos, formando então o livro de Devarim, que tem 22 palavras na primeira frase. E nós temos uma base representando que só há uma Torá, a Hat Torá, uma só Torá. E o livro de Bamidbar, o livro que o Eterno mais fala para o povo, que o Eterno mais traz palavras no deserto, né? Daber e Davar são palavras, são as mesmas letras formando palavras distintas. Deserto e palavras são formadas pelas mesmas letras, que é Bamidbar. Então, se você pegar essas palavras que o Eterno mais fala, que são a base de toda a Torá, são os ensinamentos do Eterno, você tem a altura da menorá, que são 18 tefarim. O tefá é uma medida que tem aproximadamente 4 polegadas, 10 centímetros basicamente, e aqui nós temos então 18 tefarim, que somam, que vezes 4 polegadas, são 72 polegadas, né? Essa medida polegada é uma medida inglesa, né? Adotada pelos ingleses, não adotada mundialmente, mundialmente é usado o centímetro, mas a medida polegada, ela traz
dentro de si muitos significados que estão trazidos na Torá, né? Então, se a gente usar a polegada, a gente acaba descobrindo muitas relações importantíssimas dentro da ciência de metrologia. Mas isso é uma outra discussão, mas é interessante notar aqui que 72 polegadas são exatamente as 72 letras das 3 frases do capítulo 14 de Shemot, né? Aquelas 3 frases fantásticas que têm aí um significado muito grande. São 72 letras que formam 72 palavras, né, que trazem muito significado no estudo mais aprofundado que a gente pode fazer futuramente. E o candelabro original está nos céus, como a gente vê no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5, que diz: do meio do trono saía um relâmpago, um trovão e um ruído de 7 tochas acesas diante do trono, que são as 7 manifestações de Elohim. Então, esse número 7, ele é um número da plenitude, um número do eterno, um número perfeito, um número que a gente tem que sempre estar olhando, né? Porque é o número de dias da semana, é o número de significados da palavra Shalom, é o número de braços da Menorá, é um número que traz, então, muitos ensinamentos, e a Menorá, ela expressa esse número de uma maneira muito significativa, de uma maneira que nos traz muito entendimento e muita sabedoria. E isso a gente vê aqui num verso de Yeshayahu, capítulo 11, verso 1, e sairá um rebento do tronco de Shai e um renovo das suas raízes frutificará, já fazendo então uma alusão ao Mashiach, ao rei Davi, e futuramente ao Mashiach. Então nós temos aqui e repousará sobre ele o mover do eterno, né? O mover do eterno, que é justamente a haste central, a haste que dá vida às outras, né? Quer dizer, nós temos aqui a haste central como sendo o sustentáculo de todas as outras hastes, que é o eterno, o mover do eterno em nossa vida. Nós temos também o mover de sabedoria e entendimento, são as hastes externas, né? Sem sabedoria e sem entendimento, a gente também não pode fazer nada. Nós temos depois mover de conselho e poder, né? Se a gente não tiver esse aconselhamento e esse poder de realizar, esse poder que o Eterno nos dá, de criar a vida, de fazer, de transformar tudo que Ele nos colocou para a gente poder realizar, a gente não seria nada. E o mover de conhecimento e temor ao Eterno. Então, nós temos aqui os 7 braços da Menorá nos trazendo o mover do Eterno para a nossa vida. Então, a Menorá, ela tem uma simbologia muito grande. Ela é uma lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ou seja, a Menorá é uma luz, né? Nós precisamos acender essa luz dentro de nós, que é justamente aprender a palavra do Eterno, aprender a sua Torá e praticá-la, né? Nesse momento, ela vai ser luz para o nosso caminho, né? Então, a Menorá representa ao momento que a gente aprende a Torá e a gente pratica a Torá, né? Então, quero agradecer a vocês por essa conversa, por essa discussão que a gente tem. Espero que vocês tenham entendido esse significado da Menorá. Acho que é um ensinamento que é um símbolo que nos traz muito material de estudo, né? E sempre lembrando que é só um símbolo que
nos mostra o que a gente tem que buscar dentro da Torá. Os ensinamentos mais profundos estão na Torá. Não adianta ficar olhando para uma menorá, acender as velhinhas da menorá e ficar olhando, que você não vai aprender. Né? Pode ser bom para meditar, para relaxar, para tentar trazer esses ensinamentos ali, mas você só vai despertar esses ensinamentos se você estudar e praticar a Torá em todos os instantes da tua vida. Você sabe que é muito importante deixar que a água, o ensinamento, né, a água que representa a Torá, encha a tua vida. Quero então pedir ao Eterno que te abençoe e te guarde por toda a tua vida, você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Né? Espero ter contribuído com esse pedacinho da Torá para o teu ensinamento, para que você tenha motivo de reflexão, de discussão. Né? Acho muito importante que você aproveite esses ensinamentos da mesma maneira que a gente aproveita, né? Cada momento que a gente prepara, cada shiur que a gente prepara, a gente acaba aprendendo muito, né? É um momento de reflexão para nós, espero que seja um momento de reflexão para vocês. Né? Então, quero botar para vocês a música Noite de Rosas.